Guerra do Iraque, a Segunda Batalha de Faluja. A Guerra do Iraque, também conhecida como Ocupação do Iraque ou Segunda Guerra do Golfo, Terceira Guerra do Golfo ou Operação Liberdade do Iraque, foi um conflito que iniciou-se em 20 de março de 2003, com a invasão do Iraque por uma coalizão militar transnacional liderada pelos Estados Unidos. Este conflito terminou em 18 de dezembro de 2011, com a saída das tropas norte-americanas do território iraquiano após 8 anos do seu início. O conflito surge no contexto da guerra ao terrorismo lançada pelo presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, na sequência dos ataques de 11 de setembro de 2001. Segunda Batalha de Faluja. A Segunda Batalha de Faluja ocorreu em novembro de 2004 e foi considerada por alguns como a maior batalha urbana que o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos enfrentou desde a Guerra do Vietnã. Depois de tomar Bagdá, uma coalizão formada principalmente por forças dos Estados Unidos e do Iraque tentou suprimir a resistência rebelde iraquiana na cidade de 350 mil habitantes a fim de garantir eleições seguras em janeiro de 2005. A batalha, que resultou na morte de 1.000 combatentes rebeldes e no aprisionamento de 200, demonstrou mais uma vez a importância da captura de cidades em situações de conflito. Esta correlação levou o então primeiro-ministro interino do Iraque a dizer que uma solução para Faluja abriria caminho para uma melhor e maior segurança no país. Entre 2003 e 2004, batalhões da Guarda Nacional Iraquiana, divisões aerotransportadas e fuzileiros navais dos Estados Unidos foram enviados para a cidade, mas sem sucesso. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos também tentou aproveitar o sucesso de operações anteriores, agindo no psicológico da população, mas também não tiveram êxito. Para lançar novos ataques, os americanos alavancaram as capacidades do centro de controle para superar o poder de fogo inimigo e distribuir o poder de fogo precisamente para derrotar um oponente deveras determinado. Esta posição só pôde ser capturada usando o M1 Abrams. A tática era simples. Após a conclusão do cerco, a força de assalto lançaria um ataque setorial do norte de Faluja ao sul. Numa ousada ruptura com a tradição, os blindados pesados do exército dos Estados Unidos foram os primeiros a atacar a cidade, com a infantaria e os fuzileiros navais seguindo atrás para fornecer cobertura e aciar todos os edifícios. Se necessário, as forças iraquianas realizariam buscas em larga escala aos insurgentes, escondendo suprimentos e atacariam mesquitas. Ao contrário do ataque rápido e direto a Bagdá, nesta batalha os fuzileiros navais optaram por um avanço lento, desmontando próximo aos tanques, atacando e limpando a área. De vez em quando, as tropas paravam o seu avanço para realizar operações de solidificação e reabastecimento, enquanto eram realizadas operações de ablução. Nesta operação, os Striker 9, embora mais modernos e com blindagem mais leve, foram destacados para desempenhar apenas funções de apoio ao redor da cidade devido às suas características únicas, cabendo aos carros de combate a missão principal de combater os insurgentes. A partir dessa altura é interessante observar as táticas utilizadas pelas forças atacantes nesta batalha, nomeadamente. Os carros de combate foram colocados em ambos os lados da rua para cobrir os carros do outro lado. Devido à sua elevação limitada, eles também foram colocados na retaguarda para que em distâncias maiores pudessem atingir alvos acima dos veículos blindados da frente. Os fuzileiros navais a pé cobriam o avanço, combatendo os insurgentes emergentes e varrendo as edificações. Na maioria das vezes, os carros de combate entravam em um prédio após destruir paredes ou usar explosivos. Estes soldados também apontaram fortalezas inimigas aos carros de combate e destruíram essas fortalezas com as suas armas principais. O fogo indireto e os ataques aéreos eliminavam as defesas mais acirradas. Além dos carros de combate que muitas vezes atravessam obstáculos na rua, há também um uso contínuo de engenharia para remover barreiras maiores. É importante destacar também que para auxiliar na conquista, um complexo de apartamentos capturado no noroeste facilitou a observação da cidade e as armas ali colocadas, proporcionando assim uma excelente cobertura para as forças atacantes. Todas essas ações resultaram em um avanço sustentado e quase rápido de americanos bem treinados e bem equipados avançando pela cidade, com as forças iraquianas juntando-se ao ataque. Um fator-chave para o sucesso da coligação em Faluja foi o uso de veículos blindados americanos, nomeadamente os tanques M1A2 Abrams. Os Abrams foi capaz de receber punições significativas e continuar operando.
Em diversas oportunidades, os tanques sofreram múltiplos ataques de RPG-7, que não foram capazes de penetrar sua forte blindagem, mesmo grandes explosivos improvisados não conseguiram destruir os carros de combate. Relatos da mídia especializada indicam que apenas 2 tanques Abrams foram destruídos durante esta dura batalha. A estratégia americana compensa as fraquezas inerentes aos carros de combate urbanos. Os tanques operavam em pares, cobrindo-se uns aos outros enquanto outros tanques forneciam apoio a uma curta distância na retaguarda. O mesmo vale para os veículos Bradley 10, embora tenham uma blindagem bem mais fraca. Os fuzileiros navais dispersaram os seus carros de combate para fornecer apoio direto aos combatentes, uma tática tradicional capaz de sustentar a destruição de poderosas posições inimigas. Os batalhões do exército envolvidos na operação, por outro giro, adotaram uma abordagem diversa. Em vez disso, lideraram o ataque com blindados pesados, movendo-se pela cidade e desmantelando as defesas inimigas. Isto permitiu à infantaria avançar rapidamente e limpar as suas próprias áreas, garantindo uma vitória rápida. A Batalha de Fallujah foi uma vitória impressionante, com taxas de ferimentos recordes numa batalha urbana desta magnitude. Isso confirmou mais uma vez as capacidades dos blindados pesados nas cidades. Os combates não terminaram com a tomada do interior da cidade. Depois de atingir seu objetivo, as tropas voltaram-se novamente para a retaguarda em busca de insurgentes e armas escondidas. Desta vez o trabalho foi realizado em destacamentos menores que o pelotão. Nas semanas seguintes à cidade de Fallujah ter sido declarada segura, novas armas e explosivos foram descobertos. Percebe-se que os militares norte-americanos foram bem treinados em combate urbano, principalmente devido ao conflito anterior no Iraque. Eles souberam como aplicar a doutrina estabelecida de guerrilha urbana e modificá-la para atender necessidades específicas. Vale ressaltar também que conseguiram superar as diferenças doutrinárias entre o exército e o corpo de fuzileiros navais trabalhando em conjunto, tendo ambos superados os atritos organizacionais e trabalharam bem em conjunto para alcançar objetivos comuns. Deve-se enfatizar que, para que isso acontecesse sem problemas, realizaram um trabalho detalhado de inteligência durante vários meses antes de entrar na cidade. Os americanos usaram diversas fontes, forças especiais, inteligência humana, drones, para obter uma visão precisa do interior do local. Quando iniciaram o ataque, já sabiam a localização dos pontos principais, os esconderijos de armas, os líderes inimigos e até mesmo o número de insurgentes, nos mínimos detalhes. Durante o ataque, as informações continuavam a fluir para alcançar seus alvos e disparar com precisão contra eles. A julgar pela atitude do inimigo, a maior dificuldade encontrada pelos norte-americanos foi que eles não usavam uniformes e se misturavam facilmente na multidão. Além disso, não utilizaram a infraestrutura convencional das bases militares e muitas vezes operaram a partir de suas próprias casas, o que dificultava a localização de alvos. Outro sim, a elevada taxa de desemprego da cidade, como resultado do desmantelamento do exército de Saddam Hussein, juntamente com o aumento da religiosidade, significou que os cidadãos comuns poderiam ser facilmente recrutados para combater os invasores americanos. No entanto, apesar das dificuldades, as táticas do inimigo mais uma vez deram errado. A estratégia de defesa sem defesa, que funcionou tão bem na derrota da Rússia em Grozny em 1994, não funcionou em Fallujah. As forças dos Estados Unidos e do Iraque contrariaram com sucesso esta tática sem invadirem o centro da cidade e serem cercadas e eliminadas em blocos. Em vez disso, eles limparam e protegeram cada prédio e rota de entrada antes de passarem para o próximo alvo. Além disso, algumas tropas dos Estados Unidos e do Iraque permaneceram para trás para evitar que os insurgentes retomassem áreas anteriormente dominadas. O estabelecimento de áreas de ação claras e uma boa comunicação tornaram isso mais fácil. Consequências. Apesar de todos os sucessos desta batalha, devemos ter em conta a destruição massiva e os danos colaterais causados, que foram em grande parte motivados pela forma como a batalha foi travada. A operação destruiu severamente boa parte da cidade. Muitos relatórios indicam que mais de 60% dos edifícios em Fallujah foram danificados, 20 dos quais foram permanentemente destruídos, e 60 mesquitas foram gravemente danificadas. A minoria sunita do Iraque ficou indignada com a operação e os danos causados.
rebeliões eclodiram em todo o país e as manifestações eram comuns. As eleições de janeiro tiveram uma participação sunita muito baixa, mas realizaram-se mesmo assim. No entanto, as eleições subsequentes, em junho e dezembro de 2005, registraram um aumento da participação sunita. Não só as cidades, mas os civis também sofreram graves consequências da batalha dentro da cidade. A enorme perda de vidas civis levou grupos iraquianos a procurar ajuda dos residentes. A segunda batalha de Faluja foi um momento crítico na guerra do Iraque. Numa altura em que a estratégia dos Estados Unidos em relação ao país do Oriente Médio já estava a ser posta em xeque, as forças dos Estados Unidos foram convidadas a conduzir uma grande operação militar chamada Operação Al-Fajr, para demonstrar a extensão do seu compromisso com a restauração do país. É consenso que qualquer fracasso da coligação, mesmo um sucesso parcial, prejudicaria o esforço global para construir um novo Iraque. A verdade é que, a Segunda Batalha de Faluja foi uma das maiores e mais importantes operações militares em ambiente urbano desde a Guerra do Vietnã e foi repleta de lições. As lições que os americanos aprenderam com a Operação Al-Fajr foram uma importante fonte de evolução da doutrina militar de apoio às operações militares em áreas humanizadas. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!